E aí galera, Matheus Gelsi aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 6 ótimos personagens da novela Elas por Elas. Mas antes de falar sobre eles especificamente, eu vou falar rapidinho aqui sobre o que eu tô achando da novela de maneira geral, né? Pra mim, tá sendo a novela mais gostosa de acompanhar na grade atual da Globo. Eu tô achando uma novela muito boa de maratonar. Eu não consigo assistir os capítulos no horário certo, né? Então, geralmente eu vejo ali quando já acumulam 2, 3 capítulos, eu vejo 3 de uma vez só. É uma novela muito gostosa de assistir. No começo da novela, na primeira semana, né, nos primeiros capítulos, eu fui um daqueles que se incomodou com a escuridão. Eu achei ela muito escura, mas eles melhoraram muito, assim, a imagem da novela. Eles clarearam bastante a imagem. Isso não me incomoda mais. Eu sigo achando que é uma novela das 7, ali no horário das 6, né? Uma novela que tem ali, tá um pouco difícil de se adequar ao horário. Porém, eu sinto que cada vez mais, aos poucos, ali ela vem se adequando ao horário das 6, sabe? Diminuindo um pouco a comédia, aumentando um pouco o drama, vindo aí os romances acontecendo, que é o que a gente espera, que é o característico ali do horário das 6, né? Um romance, um drama, ou até uma comédia romântica, mas mais puxada pro romance do que pra comédia em si, né? Que a comédia em si vem geralmente no horário das 7. Então eu acho que ela tá se adequando ali aos poucos ao horário das 6. Infelizmente ela tá com a audiência muito baixa, cada vez caindo mais, o que é uma pena, porque a novela realmente é muito boa e tá sendo muito legal acompanhar essa novela. É uma das novelas que eu pretendo continuar acompanhando aí, pelo menos pelas próximas semanas. Então vamos lá agora pros 6 personagens aí sobre a novela. Óbvio que não são só esses 6 personagens que eu gosto, é só um número aleatório aí que a gente escolheu pra colocar aqui e não tem uma ordem de classificação, tá? Não é um top 6 personagens, top 10 personagens, né? São 6 personagens ali aleatórios, em ordem aleatória aqui também, que eu gosto bastante de assistir na novela. E eu começo falando sobre Adriana, papel aí da Thalita Caralta, que eu considero aí uma das 6 melhores personagens da novela. Cara, eu adoro Thalita Caralta, eu acho que ela vem crescendo cada vez mais aí na teledramaturgia. Ela vem de um papel super importante, acredito eu, na carreira dela, né, da Mauritânia ali em Todas as Flores, onde ela arrasou tanto na comédia quanto no drama. Agora ela vem para um personagem um pouco mais puxado pro drama, né? Também tem seus tons de comédia ali, mas é muito mais puxado pro drama, né? Tem uma leveza muito maior do que a Mauritânia. É uma personagem que se parece um pouco, se aproxima um pouco da personagem que ela fez na série Segunda Chamada, se eu não me engano era Eliette o nome dela, né? Uma professora de matemática que ela fazia. Tem uma proximidade ali e tá sendo uma personagem muito gostosa de assistir. Na minha visão, eu consigo enxergar a Adriana como a protagonista da trama, assim, pra mim, ela é a personagem principal da trama, e a Lara é quase como uma coadjuvante cômica, tá todo ali em volta, mas pra mim, a Thalita Caralta tá carregando toda a história da novela, sabe? O drama, da parte dramática da novela, a parte mais interessante da novela, tá vindo dessa personagem, muito talvez seja da atriz, né? Thalita Caralta mandando muito bem nessa personagem super interessante de acompanhar, e que eu acho que ainda vai entregar muito nessa novela, ainda vão ter muitas cenas boas dessa personagem. A gente está vendo agora aí revelações sobre o passado dela, que eu acho que também vai entregar muito. Ela, enquanto jovem, é interpretada aí pela Mari Oliveira, né, que protagonizou recentemente aí o filme Medusa. Então, com certeza, a gente pode esperar aí também ótimas cenas da Adriana na juventude. Então, uma das personagens aí é a Adriana, vivida pela Thalita Caralta. Outra personagem que eu tô gostando de acompanhar, e essa é polêmica porque eu vi muita gente criticando aí tanto a atriz quanto a personagem, não tá gostando muito das escolhas da atriz, é a Lara, vivida aí pela Débora Seco. É uma personagem que tá indo por caminhos, desde o início, né, foi por caminhos muito diferentes da intérprete original, né, que foi a Eva Vilma, lá na versão de 1982, 83, se eu não me engano. Enfim, é a mesma personagem, só que a atriz deu uma outra carga, um outro tipo de interpretação para essa personagem, e muita gente não gostou por conta disso, né? A Márcia, lá da Eva Vilma, quase não tinha questões cômicas, enquanto a Lara é totalmente uma personagem cômica, né? É uma personagem quase que nonsense, ali quase como Mário Fofoca. Na versão original não era bem assim. E é interessante falar sobre isso porque eu não assisti a primeira versão inteira, né? Mas eu assisti ali, sei lá, o primeiro mês da novela, e a gente percebe que algumas personagens são outras personagens, né? A gente tem a Renê, que é uma outra personagem, então não tem como a gente comparar com a versão original dela. A Carol também é uma outra personagem, então não tem como a gente comparar com a versão original dela. Porém, algumas personagens são as mesmas, né? A Márcia da Eva Vilma é a mesma personagem da Lara, da Débora Seco. A personagem da Natália, que foi a Joana Fon lá no início, é a mesma personagem da Natália, aqui a Mariana Santos. Só que as atrizes vão por caminhos diferentes e aos poucos essas personagens vão também ganhando histórias diferentes, né? Elas vão indo por caminhos diferentes de acordo com os autores. Como a gente sabe, Elas por Elas não é considerado um remake da novela original, né? É quase como um reboot.
Qual é a diferença? Um remake é quando você pega aquela mesma história e você refaz aquilo com a mesma trajetória dos personagens, mudando coisinhas pontuais ali na trama para adaptar para o contexto atual da novela, né? Como, por exemplo, foi Pantanal. Pantanal foi um remake, pegou a história oficial, a história original da novela e refez quase ela inteira, né? Os personagens tiveram poucas mudanças de acordo com a trama, agora de 2022, feita pelo Bruno Luperi, né? Agora um reboot é quando você pega ali a história original, a história original é o quê? 7 amigas que se reencontram ali depois de muito tempo, aí uma tá namorando o marido da outra, que contrata um detetive que é muito, faz parte do núcleo de comédia, um detetive bastante desastrado para poder descobrir isso. Essa é a história original. Então você pega a história original lá da trama de 82 e você refaz essa história, você reconta essa história a partir desse momento, da forma que você bem quisesse. Você pode pegar referências da trama original ou você pode refazer a história da forma que você achar mais interessante, que é o que os autores de Elas por Elas estão fazendo, né? Eles pegaram ali o mote principal da trama e várias histórias, agora já é uma outra novela com uma outra pegada, embora ainda tenha muitos elementos que liguem ali à versão original de 82. Então a Lara é essa personagem que existe na trama original, mas que tá tendo uma outra interpretação aí da Débora Seco. Como eu falei, muita gente não gostou, mas eu tô gostando assim de acompanhar. Eu não levo muito a personagem a sério, assim, sabe? Eu acho que as pessoas que levarem a personagem a sério e principalmente tentarem comparar ela com a Márcia da Eva Vilma vão se frustrar demais, assim. Eu concordo sim que existe muito da Alexia de Salve-se Quem Puder nessa personagem, mas isso não chegou a me incomodar tanto, assim, sabe? Tem aquele desconforto de, poxa, é a mesma personagem, Débora Seco indo por um caminho ali que funcionou em Salve-se Quem Puder, mas agora eu já desapeguei, não tô levando isso com muita seriedade, não. Eu tô vendo que aos poucos ela também tá tendo algumas diferenças ali da personagem dela em Salve-se Quem Puder. E se você prestar bem atenção, essa Lara aqui de Elas por Elas tá muito mais pra uma Kira de Salve-se Quem Puder do que exatamente pra Alexia, sabe? É como se a Alexia lá de Salve-se Quem Puder estivesse interpretando a Kira. Não sei se deu pra entender, né? Quem não assistiu, Salve-se Quem Puder, pode ficar um pouco perdido aí. Mas enfim, fato é que eu tô gostando de assistir a Lara em Elas por Elas. Outro personagem muito gostoso de assistir é Mário Fofoca aí, de Lázaro Ramos, que tá dando um show no personagem. Esse que é um personagem um dos mais marcantes da primeira versão, né, interpretado lá pelo Luiz Gustavo, o personagem que ficou muito marcado aí na carreira do ator, que saiu da novela, fez spin-off, participou de série. É um personagem super emblemático da história da teledramaturgia e que ficou a cargo de ninguém mais, ninguém menos que Lázaro Ramos. Eu acho que ele conseguiu e que ele está conseguindo mandar muito bem aí no personagem. A gente vê toda a inspiração dele no personagem original, e é um personagem difícil porque naquela história lá de 82 já era um personagem totalmente diferente daquela novela, sabe? Era um personagem difícil de se adequar àquela novela. Agora é a mesma coisa, um personagem muito difícil de se adequar ali e fazer sentido, porque é um personagem extremamente caricato, um personagem extremamente teatral, um personagem extremamente fora ali daquela realidade, sabe? Um personagem muito nonsense e que eu acho que o Lázaro Ramos tá mandando muito bem no personagem, inclusive com todas as referências ao Luiz Gustavo. A forma de andar é muito legal quando você vê o Lázaro Ramos andando como personagem e você vê que o corpo que ele escolheu para esse personagem, pro corpo que ele trabalhou para esse personagem, tem uma grande referência, uma grande inspiração no mesmo corpo do Luiz Gustavo lá da versão de 82. Ele anda de uma maneira muito parecida. Então tem uma homenagem, tem uma referência, tem uma inspiração, ao mesmo tempo que tem também os toques ali do Lázaro Ramos nesse personagem, que é um personagem que você não pode levar, claramente você não pode levar a sério, sabe? Muita gente vai achar o personagem exagerado, um personagem que não dialoga tanto com a trama, mas a graça é justamente essa, é ser um personagem totalmente exagerado, um personagem totalmente caricato, é pra ele estar fora mesmo da linguagem, do gênero ali, né? Fora entre aspas, né? Não digo fora, mas assim, um pouco acima do tom, né? É uma comédia um pouco acima do tom, uma comédia quase que infantil, é um personagem quase que infantil, quase não, um personagem totalmente infantilizado ali, mas muito legal de assistir aí, o personagem então interpretado pelo Lázaro Ramos, Mário Fofoca. A quarta personagem aqui na nossa lista é ela, Cris, vivida pela Valentina Ressage. É uma personagem muito legal de assistir, é uma personagem que na versão original era meio sem graça, ele não tinha tanto destaque assim na novela, né? Não era nem uma espécie de vilã, pelo menos até ali onde eu tava vendo, até ali onde eu consegui ver, não tinha essa carga de vilania, ela quase nem aparecia, na verdade, ela aparece bem pouco na primeira versão. Não sei se ela deve aparecer mais durante a trama, né?
mas é uma personagem bastante diferente, uma personagem muito legal de assistir. Valentina Ressage dando um show de atuação na personagem, uma personagem merecidíssima aí pra atriz, que tem muito a crescer ainda na teledramaturgia e que já está mandando muito bem ali. Pra mim, na minha opinião, ela é a melhor personagem desse núcleo jovem inteiro. Eu acredito que tem um destaque maior, talvez pela construção que a personagem vem tendo aí, e também pela interpretação da Valentina Ressage, que tá muito bacana aí na novela, um grande destaque aí de Elas por Elas. Outra personagem do núcleo jovem que aparece aqui nos nossos 6 melhores personagens da novela é a Ieda, vivida aí pela Castorini, que é uma atriz que eu não conhecia, ou pelo menos não lembrava muito dela ali, né? Eu acredito que essa personagem ainda vai ter muito desenvolvimento na novela. É um personagem também que na primeira versão, que foi vivida ali pela Cristina Pereira, era um personagem que não tinha, que ficava batendo sempre na mesma tecla ali, que não tinha tanto desenvolvimento, não caminhava tanto pela trama, pelo menos a minha visão, né? Se você assistiu, aliás, isso é interessante, se você assistiu a primeira versão da novela, você pode comentar aqui embaixo quais são as principais diferenças aí, né? Ah, não, a Ieda na primeira versão já era muito assim mesmo, ou não, ela realmente é isso que eu tô falando, porque eu posso estar um pouco errado, eu posso ter uma opinião muito diferente dessa primeira versão por ter visto só a primeira parte, né? Só o início ali da trama. Enfim, continuando. A Ieda da Castorini, agora dessa segunda versão, tá sendo muito interessante de acompanhar, uma personagem que eu tenho certeza que ainda vai crescer muito na trama, uma personagem que tem ali seus tons de comédia também bem equilibrados. No começo, nos 2, 3 primeiros capítulos, eu não gostei tanto assim, porque a personagem não parecia ser filha da Débora Seco, sabe? Parecia ser uma assistente dela simplesmente, que ficava andando atrás dela com aquele laptopzinho, sabe? Como se estivesse anotando coisas. Eu não conseguia ver ela como filha da Lara. Aos poucos que eu tô conseguindo ver ela como filha da Lara, como irmã da Cris, né? Aos poucos que eu tô enxergando melhor essa família como uma família mesmo, porque eu acho que não funciona tanto a Lara como mãe dessas duas jovens. Ainda tô entendendo um pouco, mas enfim, isso não interfere em nada. Eu tô gostando bastante de acompanhar então a nossa quinta personagem aqui nessa lista, Ieda, vivida pela Castorini. Pra finalizar aqui o nosso vídeo, o nosso 6º personagem, eu confesso que eu tive muita dúvida sobre quem colocar aqui. Fiquei em dúvida entre 2 personagens principalmente. Entre a Thaís, vivida aí pela Kézia Estácio, e entre o Roberto, vivido aí pelo Cássio Gabus Mendes. E eu vou explicar por que eu fiquei em dúvida entre os dois, né? O Roberto é um personagem que eu espero muita coisa, sabe? Primeiro porque ele é uma espécie ali de vilão, né? Ele tá ali como um contraponto da Lara e de todas as amigas, né? Ele tá ali meio que por fora. É um personagem que tem uma carga de vilania, e embora essa carga de vilania seja ainda muito parecida com uma personagem que o Cássio Gabus Mendes fez em Todas as Flores, né? Não vou lembrar o nome dele agora, o tio do personagem do Roberto Carrão, né? O Luiz Otávio, acho que era o nome dele. Tá muito parecido ainda esses 2 personagens, parece que é exatamente o mesmo personagem, porém eu tenho uma expectativa em relação ao Roberto aqui em Elas por Elas. Por quê? Por conta da escolha do ator. O Cássio Gabus Mendes, para quem não sabe, acho que todo mundo sabe disso, né? É filho do Cassiano Gabus Mendes, que foi o autor da primeira versão da novela, né? Então aí muita gente esperava o Cássio Gabus Mendes, inclusive como o Mário Fofoca, como esse grande personagem, para poder fazer uma homenagem ao seu pai, que foi o autor da trama original. O Cássio Gabus Mendes é também sobrinho do Luiz Gustavo, que foi o primeiro Mário Fofoca, né? O Mário Fofoca original. E também, para completar, o Cássio Gabus Mendes, se eu não me engano, é o único ator dessa versão de Elas por Elas que teve também presente na primeira versão da novela, na versão original. Ele foi do elenco fixo das 2 versões, né? Se eu não me engano, tá, gente? Se tiver mais um outro ator que fez as 2 versões aí como elenco fixo, pode comentar aqui embaixo também. Então, por que eu criei essa expectativa? Não é possível que os autores tenham convidado o Cássio Gabus Mendes para estar nessa homenagem ao seu pai, né, a novela escrita pelo seu pai, e tenha dado para ele um personagem que vai ficar simplesmente nisso, de ser essa pedra no sapato da Lara. Eu acredito que esse personagem vai crescer ainda durante a trama, né? Vai ter um destaque maior durante a trama. Eu acredito e espero que seja um personagem importante, um personagem legal aí na carreira do Cássio Gabus Mendes, e não seja simplesmente, colocamos ele ali porque ele era filho, sobrinho, e esteve na primeira versão, então ele vai ter um papelzinho ali, enfim. Eu espero que não seja isso. Eu espero que esse personagem ainda tenha muito a entregar. Porém, eu acabei escolhendo colocar aqui entre os 6, eu não deixei o Roberto porque ele está nessa expectativa ainda de acontecer alguma coisa, né? Então, entre Roberto e Thaís, eu escolhi colocar a Thaís entre os 6 personagens, porque ela não tem além de ter uma expectativa de eu achar que realmente a Kézia Estácio, né, acho que o nome dela agora artístico é apenas Kézia, além de eu achar que ela vai crescer muito ainda na trama, ela já está entregando, né? Ela já está acontecendo e pode ser que aconteça ainda mais.
Não sei se esse é o primeiro trabalho da Cassie em novelas. Eu já vi a Cassie em filmes, em musicais, né? Eu já assisti ela em musicais, já vi em série também. Não sei se esse é o primeiro trabalho dela em novelas, acredito que seja. Se não for, também pode comentar aqui embaixo. Mas eu acho que é uma personagem que tá entregando, é uma personagem que tem uma carga dramática interessante, né? Uma personagem que tem poucos traços de comédia. Ela, se eu não me engano, é a única das 7 amigas ali que não tem traços de comédia, né? Ela e a Renê também não tem nenhum traço de comédia. Até a Carol, da Karine Telles, tem um tracinho de comédia ali, mas ela e a Renê não tem traços de comédia. Então é legal ver o desenvolvimento, além de estar achando ela uma ótima atriz e que ainda deve entregar muito nessa novela. Então aí a Thaís, da Kézia Estácio, da Kézia, né, em Elas por Elas, completando aí o nosso time de 6 personagens, de 6 ótimos personagens em Elas por Elas. Mas e você, o que acha disso tudo, né? Quais são os seus melhores personagens, os personagens que você tá mais gostando de acompanhar em Elas por Elas? Comenta aqui embaixo que a gente vai ler os comentários de vocês. Se inscreve aqui no canal para não perder as nossas notificações. Um beijo e até um próximo vídeo.